Olá, queridos alunos. A Pro gravou uma sequência, uma trilogia sobre os hidrocarbonetos, para não ficar cansativo, não ficar maçante. Então, tudo que vocês precisam saber, eu dividi em 3 videoaulas. Essa vai ser a nossa videoaula introdutória sobre os hidrocarbonetos. Vou botar aqui o controle da reunião. Espera aí só um minutinho. Pronto, vamos lá. Então, ó, primeira coisa, o que são hidrocarbonetos? Toda molécula orgânica formada somente por carbono e hidrogênio, só tem os dois, vai ter uma função química. E essa função química são os hidrocarbonetos, porque eles são formados apenas por carbono e hidrogênio. Na economia, eles são combustíveis, então tem uma grande importância econômica. Nas nossas casas, por exemplo, nós temos o butano, que é o gás de cozinha, que é um hidrocarboneto. Você consegue viver o seu dia sem cozinhar? Eu também não. Então, eu preciso saber um pouco da energia, do valor energético dos hidrocarbonetos? Preciso. Só que, em prova de vestibular e do Enem, o que eles focam muito nos hidrocarbonetos? São energéticos, podem ser parafinas, pode ser butano, que é o gás de cozinha, pode ser gasolina, pode até comentar alguma função. Só que eles focam bastante na nomeação, na nomenclatura, na contagem, na classificação das cadeias. Então, ó, a videoaula de cadeias e carbonos, a Pro já gravou. Está lá na playlist do 3º ano. Agora, vocês precisam saber nomear. Já que a identificação de um hidrocarboneto é uma molécula que tenha somente carbono e hidrogênio, fica mais fácil. Aqui nós temos tipos de hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclatienos, benzeno. Alcanos são cadeias abertas saturadas. Alcenos são cadeias abertas que têm uma dupla ligação. O alcino é uma cadeia aberta com uma tripla ligação. O alcadieno vai ter duas duplas ligações. Então, vai ter 2 insaturações. Ciclanos, ciclatienos e benzenos são cadeias fechadas. Até aqui, vou circular aqui, ó. Todos esses aqui são cadeias de carbono aberta. Cadeia aberta, que pode ser normal ou ramificada. Mas você vai ver as pontas, são cadeias abertas. Ciclano, cicladieno e benzeno vai ser as minhas cadeias fechadas. Então, ó, vamos entender um pouquinho mais sobre eles. A Pro, nessa aula, vai discutir sobre os alcanos, alcenos e alcinos. Os alcadianos, ciclanos, cicladianos e benzenos, a gente vai trabalhando no decorrer das videoaulas. Então, aqui, ó, primeiro momento, o que é um alcano? Alcano é quando a cadeia principal é saturada. Se todas as ligações entre os carbonos é simples ligação, um pauzinho só, eu vou formando um carbono, carbono, carbono. Só tenho um pauzinho para cada lado, aqui na minha estrutura. Eu estou trabalhando com alcano. Então, só tem ligações simples. Ligação simples é um único pauzinho, é um único tracinho. O que me interessa na nomeação, na nomenclatura, é an, que eu tiro aqui dessa palavra, do alcano. O alceno, como é que eu vou saber que a cadeia vai ser alceno? Além de ser uma cadeia aberta, você vai encontrar uma insaturação. Essa insaturação vai ser uma ligação dupla entre os carbonos. Então, por exemplo, tem um carbono e você vê que entre 2 carbonos vai ter uma ligação dupla. Já marquei que é 2. Se você visualizar isso, você está trabalhando com alceno. O que me interessa na hora de nomear é a palavrinha em. E o alcino, ele também vai ser uma cadeia aberta insaturada, só que vai aparecer uma tripla ligação entre os carbonos. É assim que eu vou identificar.
O que me interessa na hora de nomear são as letrinhas IN. Se você quiser saber a fórmula molecular de um alcano, por exemplo, N é o número de carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, eu vou colocar aqui, ó, 5. 2 vezes 5, que é o número de carbonos, vai dar 10. 10 mais 2 dá 12. É uma maneira de você descobrir mais rápido. Se for um alceno com o número de carbonos igual a 5, como é que vai ficar? 5. E agora o hidrogênio vai ser 2 vezes 5, que vai dar 10. Cada insaturação você tem a perca de 2 hidrogênio. Para cada insaturação, precisa eliminar 2 hidrogênios da molécula. Por isso que eu tenho essa diferença. E no alcino, que tem 2 insaturações, formando uma tripla ligação, se eu tiver o número de carbonos igual a 5, como é que vai ficar? C5, 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 2 vai dar 8. Pronto. Acabou. E você também consegue saber a fórmula molecular com esse macete. É um macete de fórmula molecular com número de carbonos, para você não ficar abrindo, desenhando e contando. Tem uma maneira mais rápida, se você sabe que é um alcano, um alceno e um alcino. Vamos lá para o que interessa. Vamos nomear e depois vamos pegar o nome e vamos desenhar, que são as 2 habilidades que a professora está cobrando. Então, ó, nomeação de cadeia normal sem ramificação. Para eu formar o nome do hidrocarboneto, eu vou pegar a quantidade de carbonos da cadeia principal, o tipo de ligação e vou somar com a palavra O, que se refere a hidrocarboneto. Pegar a última letra do nome. Para eu poder nomear, você tem que saber o nome da quantidade de carbonos. Como é que eu nomeio a ligação? E depois é só fechar a palavrinha com a letra O. Então, ó, isso aqui é gravar mesmo. Anota no seu caderno para que você possa ir gravando. Se a cadeia é formada por 1 carbono, o nome que essa cadeia recebe é MET. Se a cadeia é formada por 2 carbonos, o nome que ela vai receber vai ser ET. Se ela tem 3 carbonos ligados em sequência, aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, ela vai receber prop. Se ela tiver 4 carbonos em sequência, o nomezinho dessa cadeia é put, que é a quantidade de carbonos na cadeia principal. Se tem 5 é pent, se tem 6 carbonos em sequência é hex, se tiver 7 é hept, 8 oct, 9 non, e 10 carbonos em sequência vai ser dec. Pode aparecer também mais, tá? É só você colocar o número e dec depois. 1 dec, 2 dodec, 3 tridec. Então, não é tão difícil quando for aumentando, tá? Então, você precisa contar os carbonos da cadeia principal. Na ligação, como é que você sabe o nome? Se é um alcano, ligação simples, é AN que eu uso. Se é um alceno que tem uma dupla ligação, eu preciso usar a palavrinha EN. E se for um alcino com tripla ligação, eu preciso colocar IN no nome. Vai ser assim que o nome vai me ensinar como é que está a minha cadeia de carbonos. É dessa forma. Antes de nomear, toda vez que você for fazer a nomeação, você primeiro identifique a cadeia principal. Isso é de extrema importância. Segundo, numere os carbonos. Quem é o primeiro carbono, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que for, que aparecer lá. Porque vai ser importante para você saber a quantidade de carbonos. Esse número vai servir como localizador nas ramificações, descobrir a quantidade de carbonos da cadeia principal, e ele também é um localizador da onde aparece a insaturação. Então, é de extrema importância, antes de você colocar qualquer nome, de você numerar. Vamos lá? Praticando, a gente se aprende, e vamos nos aprimorar cada vez mais. Então, aqui eu tenho uma cadeia, vou nomear ela. Então, a primeira coisa, vamos ver quem é a cadeia principal. Vamos olhar o carbono. Ele está indo em sequência, termina aqui. Essa é a minha cadeia principal. Aqui estão meus hidrogênios.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho ramificação? Não, isso aí é assunto da próxima videoaula. Não coloquei nenhuma cadeia ramificada aqui. Qual é a palavrinha para 5 carbonos? Vamos voltar aqui, ó. 5 carbonos na principal, eu preciso usar pente. Então, a primeira coisa que eu coloco, pente. Como é que tá as ligações? Opa, tem uma ligação dupla aqui. Dupla, então eu preciso usar o quê? Em. Só que antes de usar o em, eu preciso colocar em qual carbono começa a aparecer primeiro. Então, eu preciso colocar que no segundo carbono existe uma insaturação em. Ele é um nitrocarboneto, então eu fecho com O. Então, o nome dessa molécula fica pente 2-eno. Pro é obrigado a colocar o número? É, porque você precisa saber em qual dos 5 carbonos está acontecendo essa dupla ligação. Ele é um localizador. Não quer dizer que eu tenho 2 duplas ligações. Não. É que esse número 2 é o segundo carbono e está acontecendo uma insaturação. Essa é a maneira correta de você saber. Vamos aqui, ó. De novo, cadeia principal. Ah, professora, é tudo saturado. Quem é o primeiro, segundo, terceiro? É o jeito que você escreve. Primeiro, segundo, terceiro. Quer fazer de trás para frente, numa cadeia não ramificada? É fácil, não vai ter diferença, não. Se tivesse ramificação, o primeiro carbono é o que está mais próximo da insaturação. Aqui, ó. 1, 2. Se esse aqui fosse o primeiro carbono, ficaria 1, 2, 3. Está mais longe. Então, obrigatoriamente, aquele lá é o primeiro carbono. Vamos lá. Para 3 carbonos, qual é o nome que eu tenho? Eu vou usar aqui, ó, prop. Daí eu volto lá, coloco prop. É tudo ligação simples? É. Então, eu posso colocar an. É um hidrocarboneto? É. Então, o nome disso aqui fica propano. Vai ser o nome dele. Daí, vamos seguir. De novo. Identifica a cadeia principal. É essa. Cadeia principal é a maior quantidade de carbonos ligados em sequência. Depois, vamos numerar o carbono. O primeiro carbono está mais próximo da sua insaturação. Então, 1, 2. Se eu começar para cá, também vai dar 1, 2. Qual que eu vou escolher? A da minha escrita. Então, vai ficar 1, 2, 3. Elimino esse. 4. Elimino esse. Vamos lá. Qual palavrinha se refere a 4? 4 carbonos eu tenho referenciado a palavrinha put. Então, vai ficar put. Aonde está acontecendo essa tripla ligação? Opa, está começando aqui no carbono 2. Então, eu coloco but 2. Tripla ligação, qual o nomezinho que eu uso? In. Olha aqui, ó. Para tripla ligação, eu preciso colocar as duas letrinhas in. É um hidrocarboneto? É. Então, eu vou colocar O. Então, fica put 2 ino. Vai ser o nomezinho dele. Se eu precisar desenhar a mesma coisa, a palavra et é 2 carbonos. Então, eu vou desenhar 2 carbonos em sequência. A palavra an, ligação tudo saturada. Então, ele só faz simples ligação. Agora, o que eu vou fazer? Completar com hidrogênio para fechar as 4 ligações do carbono. E pronto, você conseguiu desenhar. Vamos seguir. Pente. Pente se refere a 5 carbonos. Vou fazer linear. 1, 2. Vou fazer linear não, porque está dando erro. Deixa eu arrumar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que está acontecendo no primeiro carbono? Uma dupla ligação, que a palavrinha em me fala. O que eu vou fazer agora? Fechar com hidrogênio. Se aqui tem duas ligações, eu preciso de mais 2 hidrogênios. 1, 2, 3, eu preciso de mais um hidrogênio. 1, 2, eu preciso de 2 hidrogênios. 1, 2, eu preciso de mais 2 hidrogênios. Uma ligação, eu vou precisar ter 3 hidrogênios. Então, vai ser assim
que eu vou saber desenhar. Vamos tentar mais um, vou ver se eu consigo nesse linear. Oct, são 8 carbonos, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você precisa colocar carbono e hidrogênio? A Pro já falou na aula de cadeias aromáticas. Quando for linear, não. O que está acontecendo no terceiro carbono? Uma tripla ligação. Então, vai estar 1, 2, 3, tripla ligação. Pronto, minha molécula está desenhada. Então, ó, com isso, nós acabamos a primeira parte sobre hidrocarbonetos. Nos vemos nas próximas videoaulas. Um beijo e até mais!